Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é bem-vindo ao Conversão, o podcast aqui da TV Jet. Tem muita gente que já se inscreveu no canal da TV Jet e tem comentado, curtido e compartilhado os nossos conteúdos. Se você ainda não faz parte da família, se inscreva e participe. Olha só, quero indicar para vocês um livro muito especial que me diz muito a respeito, Filhos de Pastores, do pastor Jorge Linhares e do pastor Ismael Luz. Filhos de Pastores têm nome e contam sim na vida da igreja. Eles são essenciais. Eles não vêm no pacote, você paga o pastor e leva os filhos, mas eles fazem parte do corpo. Eles fazem parte da família de Deus. Um livro esclarecedor, profundo e pleno de amor e conforto para nós, filhos de pastores. Aqui no Conversão, nós estamos com um convidado muito especial. Ele é casado com a Adriana e pai da Pietra e da Luísa. Ele é policial militar aposentado, é empresário, dono da Shalom Construtora, e ele é pastor na Igreja Batista Comunidade no bairro... Não, Igreja Batista em Comunidade, no bairro Tropical, lá em Contagem. Nós estamos falando com o pastor Jorge Maia. Bem-vindo! Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade, e quero aqui, com a minha presença aqui, trazida pelo Espírito Santo, que eu possa ser bênção através dessa entrevista a todos os ouvintes nesse momento. Amém! Então, me conta aqui, você trabalhou na Polícia Militar, depois foi ser empresário da construção, pastor, dá para conciliar todas essas atividades? Mil atividades, né? Olha, não vamos falar bombril, né? Mas mil atividades. Graças a Deus, Deus me proporcionou esses privilégios, essa graça do Senhor, e Deus ampliou na minha vida essas riquezas, né? Em termos de produzir como um sacerdote do lar, mas ao mesmo tempo também gerar bênção para outras pessoas através das atividades profissionais seculares. Tanto na Polícia Militar, que eu pude prestar serviço à sociedade, principalmente aos menos favorecidos, né? Carentes. Eu tive essa graça de Deus, esse privilégio, e também essa autorrealização de ser policial militar. Conforme sempre dizia e fala ainda o meu pai, ou o meu filho é soldado. Então bonitinho. Bonitinho, está vivo hoje, cheio de saúde, graças a Deus. Um abraço ao meu lindo pai, Antônio Pedro. E assim, também como construtor, né? Após entrar na inatividade policial, aí deu aquele espaço, né? Aí eu quis realizar uma nova etapa na minha vida profissional, que seria na questão de edificações. E para uma pessoa que no passado disputava com 8 irmãos, os quartos com uma cama, às vezes tinha que dormir no chão porque não cabia. Hoje Deus me agraciando hoje para fazer casas para as pessoas morarem, entregar a chave a elas e fazer aquela oração com a chave, entregando e pedindo que o Espírito Santo traga paz naquele lugar e conforto na moradia deles. Isso é uma realização e um privilégio de Deus, e também, por que não dizer, um triunfo, né, do Senhor Jesus na minha vida. Amém. O Senhor deu vitória, fez com que o Senhor fosse bem sucedido. Graças a Deus. Mas aí também tem um link aí com a coisa espiritual. Constrói uma casa, entrega para a pessoa morar, e o pastor leva as pessoas a aceitarem Jesus para a morada celestial também, né? Com certeza. Todas as atividades da minha vida, sempre eu coloquei junto com o primeiro passo, a ação de Deus através do Espírito Santo. Todas as atividades da minha vida, em qualquer área da minha vida, tem que ter as boas-vindas de Deus através do Espírito Santo. Tanto na questão comercial, quanto nas questões familiares, enfim. Eu sou um objeto que o Espírito Santo usa. Eu sou uma carcaça humana que o Espírito Santo usa. Uma ferramenta, um instrumento usado pelo Senhor. Para que, quando eu digo carcaça humana, é porque do pó, nós viemos do pó, nós vamos voltar. Então, para que o povo que esteja ouvindo essa entrevista entenda que nós somos
e somos felizes porque Deus nos proporcionou em ser, mas que vai voltar para a terra. Mas a alma volta para Deus que o deu. Amém. E nós devemos entender isso, que tudo que fizermos tem que ter o Espírito Santo. Legal, você falou uma coisa muito interessante. A igreja sob a sua liderança, ela é igreja batista, mas em comunidade. Por que esse diferencial tão específico? Sim. Não é por acaso que foi sugerido esse nome, comunidade. Pela a filosofia e a metodologia ministerial, pastoral que Deus me concedeu. Que é um trabalho voltado através da ministração da palavra, mas acima de tudo, de uma atuação corpo a corpo ali na sociedade, naquela igreja local, ali olho no olho, chorar, sorrir, acompanhar o dia a dia das pessoas da comunidade através do Evangelho. Isso independente de ser membro da igreja a qual eu sou pastor ou não. Eu desejo ser bênção, seja como pastor ou não, para todos, independente de estar congregando na minha igreja ou não. Eu sou voltado com meu coração, como servo de Deus, para aquela comunidade que Deus me colocou. E o senhor falou que o senhor presta assistência religiosa. Eu achei isso muito interessante, porque normalmente a gente fala de filantropia, de cuidados, através da assistência social. E conta pra gente o que é essa assistência religiosa. Assistência religiosa, ela é voltada normalmente, quase que sempre, ao menos favorecido. Uma pessoa carente, desprovida, principalmente de situações até mesmo econômicas, pessoas às vezes, na maioria também, enfermas, e esse trabalho de assistência religiosa normalmente é mais voltado à filantropia, às entidades que assistem as pessoas idosas, as crianças, esse lado mais assim, carente. Eu sou voltado a isso porque eu passei por alguns momentos da minha vida no passado, compartilhado com meus irmãos, de um momento muito delicado, que eu e meus irmãos dependiam de doações, de roupas para vestir, de um sapato para calçar. E hoje eu sei o que é ajudar ao menos favorecido, principalmente passando para eles a palavra do Senhor através da ação no momento de carência. E como que é recebido pela igreja esse ministério tão específico? A igreja se compromete ou olha o pastor assim meio à distância? Eis a questão. Com relação ao lado religioso, o lado eclesiástico, onera a igreja, né? Onera a igreja. Todo cuidado que não traz um resultado, onera. Uhum. Sim, onera a igreja, e eu já fui pastor auxiliar em outras igrejas e não era muito feliz em relação a isso, porque as minhas ideias geravam vidas através do Espírito Santo, pela palavra, mas também onerava financeiramente as igrejas. E às vezes o puxão de orelha era sempre, né? Não, com certeza. E eu dizia assim, Senhor, quando é que eu vou poder fazer essas coisas sem tanta controvérsias? Mas existem. Mas assim, o Espírito Santo convence, né? O Espírito Santo trabalha. A igreja está comprometida. A igreja a qual eu sou pastor e outros colegas parceiros de outras igrejas na região vestem essa camisa, sabe? A gente se abraça para fazer o trabalho. Eu não tenho tido objeção, não. Realmente Deus tem sido muito misericordioso. Como é que é a questão do evangelho lá em Contagem? Há uma explosão de cristianismo ou é tranquilo, fraco? A explosão do cristianismo, eu queria me atrever, eu queria ultrapassar os limites de Contagem. Eu queria dizer com muita tristeza a explosão dos evangélicos de forma viciada. Os evangélicos estão crescendo, estão inchando demais, mas a autenticidade de vida com Deus, de envolvimento com Deus e principalmente com a incumbência da ordem de ir e pregar o evangelho a toda criatura, nós estamos vivendo sim numa amorosidade muito grande. Nós estamos cada dia mais anestesiados. O mundo está nos engolindo e nós, de forma viciosa, estamos satisfeitos por cumprir os dogmas.
por cumprir as diretrizes eclesiásticas, como se isso nos levasse ao céu. Isso é uma consequência, mas a igreja está inchando muito e está perdendo aquele lado aguerrido, aquele lado agressivo de combater o bom combate, de abrir mão do seu tempo, abrir mão até mesmo dos seus valores pessoais para doar-se ao ministério, fazer em prol da obra, para que sejamos ramos frutíferos na videira. Tá, isso que você está falando é muito sério. Então, inchaço, afastamento, esfriamento gera apostasia. E a apostasia é sinal da volta de Jesus. O senhor também acha que estamos nos tempos do fim? Apostasia há um tempo atrás, quando eu converti, quando falava em apostasia, as pessoas, quando dizia, fulano de tal apostatou, desviou, e deixava a igreja. Ele ia embora. E às vezes tornava até inimigo do pastor e dos membros da igreja. Hoje não, eles estão apostatando da fé, apostatando das ordenanças do Senhor, apostatando-se do desejo de ir para o céu, mas permanecendo na igreja. Isso tem sido muito, muito rotineiro e preocupante. Senhor Jesus, aviva a igreja, toque nos corações, para que de forma individualizada se envolva, comprometendo com o chamado do Senhor. Então, se eles estão permanecendo na igreja, há um risco muito grande dessa fruta podre contaminar o resto do cesto, né? E às vezes a igreja fica doente, mas não está sabendo por quê. Mas a Bíblia diz que só nos finais dos tempos, que está caminhando em passos largos, que serão separados o joio do trigo. E que se tirar o joio, enfraquece a raiz do trigo. E nós, como pastores, a gente não negocia o pecado, mas suporta o pecador no meio dos santos. Porque se a gente não tem autoridade de tirar o pecador, de eliminar o pecador. A intenção nossa é de eliminar o pecado. Mas se o pecador quiser permanecer, e eles permanecem na igreja, e às vezes apodrecendo outras, mas a gente não tem essa autoridade de retirá-los. E só no final dos tempos que serão separados. Lançados fora, Lançado né? no fogo eterno. E que nós não venhamos a enquadrar nisso, e que o Espírito Santo ainda tenha acesso ao meu e ao seu coração ainda. O senhor falou que passou algumas dificuldades na infância. O senhor nasceu em Minas Gerais, de onde o senhor é natural, e por que essas dificuldades, por que não? O senhor acha que essas dificuldades enfrentadas na infância é que trazem esse reflexo desse amor, essa preocupação em cuidar do outro? Eu estava ansioso em querer responder essa pergunta. E foi de Deus essa pergunta, porque é ela que dá sentido a tudo que eu estou falando. Vida, né? A minha vida. Eu nasci numa região próxima que pertencia a Bom Jesus do Galho, próximo de Caratinga, Valadares. Zona da Mata Mineira? Região lá. E muito carente, vivia numa fazenda de um avô. Bom Jesus do Galho, pastor, olha o nome da cidade. Bom Jesus do Galho. Gente, nada contra o pessoal do Bom Jesus do Galho, né? Deus abençoe vocês profundamente aí. E uma cidade, é um lugar que marcou a minha vida. Eu frequentava a igreja católica desde criancinha, dos meus 5 anos de idade. Meu pai levava, querendo ou não, levava a força mesmo. E eu sempre ouvia o padre assim, dizia para mim mesmo: vou ser padre. Opa! Vou ser padre. Um chamado. Pegava escondido. Talvez a minha família que está ouvindo isso talvez não saiba disso. Olha. Vou confessar. Eu pegava o vestido da minha mãe ou da minha irmãzinha. E fazia de batina. E vestia como fosse padre. E eu tinha que ter uma igreja, eu tinha que ter uma paróquia para ser padre. Uhum. Então, assim que as galinhas recolhiam para o galinheiro, não acredito, eu entrava com o vestidinho da minha irmã como padre
que padre sério, que eu aprendi, que esse padre interior. Tudo sério, né? Tudo Compenetrado. muito sério, ortodoxo mesmo. E ministrava a missa para as galinhas. E quando o galo começava a bagunçar o coreto, eu punha para fora, com uma autoridade. O senhor que manda, né? Sim. E ali suscitou na minha alma, no meu coração, o desejo ardente de ser padre. Pelo glamour, pelo aquele lado respeitoso que as pessoas tinham com aquele padre. Eu falei, não, eu quero ser respeitado, eu quero ser amado. Até a voz do padre muda na hora de falar, né? Sim. Os pastores também, os padres têm uma pompa, uma circunstância. Essa psicologia aplicada católica, ela é nos ensinada, né, de uma forma padronizada, na hora da homilia. E depois acaba falando, passa a falar sempre assim. E hoje, como pastor, sempre ainda dizem, o senhor tem um pouquinho de padre no senhor, hein? Olha, eu estudei em colégio católico, então temos tudo em comum. Então vamos lá, que nós estamos combinando. Isso. E eu sempre dizia para minha mãe, eu quero ser padre. E ela concordava? Minha mãe é muito católica, nossa, me sentia orgulhosa. Estava honrada, né? E eu quero ser padre, eu quero ir, e sempre queria ir na missa, queria ajudar o padre lá na roça, no interior, aos domingos. E era a única vez que eu podia vestir uma calça comprida, né? Que eu sempre shortinho naquela época. Né? E vestia a minha galocha, que era uma galochinha nova, que eu só podia usar nos domingos para ir na missa. Então eu ia e cresci com aquilo no coração. E quando eu cheguei aos meus menos 12 anos, nós viemos para a cidade, Belo Horizonte, por questão de força maior, e aqui eu queria ir para o seminário católico, mas a minha mãe viu uma necessidade muito grande dos filhos ajudar nas despesas da casa. E minha mãe me colocou como funcionário de carteira assinada na FEBEM. Aos 12 anos? Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, na rua São Jerônimo, bairro Horto. Eu assinei a carteira com 12 anos. Misericórdia trabalhar na FEBEM, hein? Fui trabalhar lá, mas eu era mais carente do que os meninos lá. Eu era mais carente do que eles. Trabalhando lá, continuei com o desejo de ser padre. E depois fiquei lá mais ou menos uns 2 anos e 8 meses, mais ou menos. Saí de lá e eu fui, ingressei no apostolando. Estava quase com 15. Quase com 15, entrei no apostolando e filiei a uma entidade católica e ela me conduziu para Petrópolis, Rio de Janeiro, onde eu fiquei lá até os meus até os 20 anos, quase 19 anos e meio mais ou menos. E de lá, numa área católica ortodoxa, extremamente ortodoxa, eu tinha a opção, né, de chegar a manter como eremita. É uma ala católica muito ortodoxa mesmo. Eremita é aquele que fica isolado mesmo? Aqueles camaldolêncios, aqueles recolhidos. E arautos também. E também padres. E eu tinha essas 3 opções. Eu optei para ficar na questão interna, para fazer um trabalho administrativo na Igreja Católica. E auxiliando, inclusive, os padres também na função de padre, porém, como eremita na época. Nesse decorrer dessa caminhada, eu recebi uma proposta de fazer o juramento celibatário, ao celibato. E eu fiz o juramento com muita luta, por força, não pela fé, mas pela força, que fazia parte do processo. E ali eu comecei a me debater com isso, comecei a sentir incomodado por causa do celibato. Tá. Eu comecei a questionar. Tipo, Pedro teve sogra, quer dizer, se teve sogra foi casado, né? E cheguei a uma conclusão que, por ser a Igreja Católica uma entidade religiosa predominante no mundo, também comecei a ter as informações que poucos leigos aqui fora têm, que é uma mundialmente falando, uma empresa detentora de bancos, acionistas de bancos. Sim, tem o Banco do Vaticano. Tantas outras coisas, que não é novidade para ninguém. Não é novidade, né? Só que eu entendi, eu busquei uma convicção pessoal, que esse celibatário, para mim,
não era um ato voluntário, era um ato imposto, né? Imposto. E para outros colegas, sim. Era um eunuco de natureza, outro queria relutar contra esse desejo de ser um sacerdote, de ter uma família. Mas eu não, eu queria manter-se na linha católica, servindo como sacerdote, porém desvinculado do celibato. Como hoje os diáconos têm essa oportunidade. Naquela época minha não tinha. Então eu comecei a debater internamente com essas questões. E me tornei, segundo a fala deles, herege. Uma fumaça interna. Porque questionou, né, um dogma, né? Esse apelido de herege e de fumaça, o herege, ele não tem nenhuma função de atividades lá enquanto não ser corrigido, não ser adaptado, realinhado. E o fumaça, ele tem ele não tem nenhuma participação nas atividades doutrinárias católicas. Ele é uma pessoa praticamente condicionado ali a ser rejeitado de forma definitiva. Então é um processo. E nesse processo eu não esperei. Que eles iam acabar te excluindo da comunidade. Eu não esperei. Eu me renunciei com 19 anos mais ou menos, já oficializado, já ali na atividades ministerial, e muito católico, saí muito católico, extremamente católico. A convicção continuou, voltei na mesma convicção de querer servir o Senhor na Igreja Católica. Só que essa parte gostosa, quando eu estava vindo para visitar a minha mãe no bairro Alto Veracruz, no aglomerado Alto Veracruz, hoje virou uma cidade lá. Eu estava subindo a Avenida Afonso Pena, descido do ônibus na rodoviária. Naquela época a gente não tinha dinheiro para pagar avião, e descendo, eu subi Afonso Pena. Quando cheguei na Praça 7, tinha o cinema Cine Brasil. E naquela época a Gretchen estava fazendo sucesso no filme e tinha uma fila enorme para entrar. Acabava o filme, vinha outro. E ali um irmão cheio do Espírito Santo aproveitou aquela aglomeração, como Paulo fazia, né? Ele começou a pregar o evangelho ali com muita intrepidez, ousadia. E eu passando ali, né, vendo ele pregar, vou parar para ouvir esse homem. Comecei a ouvir esse homem. E eu comecei a gostar da pregação dele. E ele apontou o dedo para mim e disse: "Você aí, eu quero orar por você." Eu com meu escudo de padre, do seminário lá, da minha ala católica, eu com minha água benta, com meu rosário, 150 Ave Maria, 15 Pai Nosso no mínimo por dia, e extremamente católico, e assim, odiava, detestava o crente, porque eles não entendiam me venderam essa ideia, que o cristão, ele não gosta de Maria, ele não ama Maria, ele não respeita Maria, não reconhece Maria. E é exatamente o contrário, né? Por favor, Maria é top das tops. Eu vou provar nessa entrevista que eu mostrei para todos os católicos, quando eu participo das missas ecumênicas e atividades católicas ecumênicas, eu provei para eles que eu sou mais amante das ideias e do comportamento de Maria como referência de fé e principalmente de vida, de obediência, do que onde eu passei nas igrejas católicas. Eu vou dizer isso, é interessante, que quando eu chegava nas missas ecumênicas, nas formaturas das faculdades, enfim, que o padre ministrava a homilia e eu também, dividido o tempo, eu propunha a cantar o hino de Maria, o cântico de Maria. E vamos dar as mãos e vamos cantar o canto de Maria. E pedia os colegas católicos que começassem a cantar. A maioria, quase todas as vezes, eles tinham dificuldade de identificar qual que é o cântico de Maria. E nós, minha alma engrandece. Nós cantamos, nós evangélicos, isso é comum. Nós cantamos o hino de Maria. É maravilhoso. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É a fala de Maria. Então, eu tenho Maria hoje como uma referência de fé, de obediência, de fidelidade, de mulher, entrega. De mãe, de entrega. Tem uma pessoa que entregou mais entre os santos do que Maria? Com certeza. Que entregou seu filho.
e contemplou ele padecendo até a morte? Porque para todo mundo ele era o filho de Deus, o Salvador. Para Maria também, mas era o bebezinho dela, né? O filhinho dela, e eu com tenho certeza. admiração por Maria. Eu também. E tenho uma reverência por ela. Então, assim... Aí você estava lá na porta do Cine Brasil. Cine Brasil. Quase indo assistir o filme da Gretchen, mas quase pregador... Quase que eu entro no filme da Gretchen. Pregador e ele pediu para orar. Apontou o dedo para mim, achei bastante agressiva a forma dele, né? Você aí, eu quero orar por você. E eu pensei, quem é esse homem para apontar o dedo para mim, fazer que vai orar para mim? Ele sabe com quem ele está falando? Eu pensei, sim. Quem é ele? Aí eu disse algo para ele que eu gostaria de dizer para você que está participando, ouvindo essa entrevista. É algo talvez novo para você que frequenta uma igreja evangélica e deve saber disso. Ainda hoje existe nas Bíblias católicas, na primeira página da Bíblia católica, os primeiros dizeres da Bíblia católica é um carimbo chamado imprimato eclesiástico. Esse imprimato eclesiástico é uma assinatura de um bispo que representa o Papa no Brasil, afirmando que aquela Bíblia é católica, que você pode possuí-la e ler. Porém, você não pode interpretá-la de forma doutrinariamente dentro do ministério católico, mas você pode ministrar, você pode ler, você pode pregar, mas nada novo fora dos preceitos dos dogmas católicos. Esse imprimato eclesiástico assinado pelo bispo, ele nada mais que uma censura timbrada e carimbada e assinada pelo bispo no nome do Papa para desqualificar as outras Bíblias de João Ferreira de Almeida e tantos outros na tradução da linguagem de hoje, que nos facilita entender a mensagem do Senhor de forma contextualizada. Porque se nós permanecermos numa Bíblia católica de acordo com os preceitos dos dogmas católicos, com o imprimato, nós vamos ter que deter várias palavras do latim que nos dificultam muito entender. E também para assegurar também os livros históricos que não foram considerados pelos concílios como inspiradores vindo do Espírito Santo. E por causa disso tem esse carimbo. E isso eu vejo de forma imparcial que é uma mordaça, é uma censura religiosa. Aparentemente eles evoluíram, saíram do latim, a Bíblia está acessível, mas isso não é generalizado ainda há um controle do pessoal eclesiástico lá da Igreja Apesar Católica. Que o movimento carismático deu uma quebrada boa nisso. E a Igreja Católica tem se desenvolvido muito e muitas pessoas católicas hoje têm se posicionado. Exatamente, tem melhorado a favor de muito, família, sociedade, Deus. E às vezes até em algumas áreas melhor do que nós. Melhor que nós. Em algumas áreas melhor do que nós, é verdade. Mas aí conta, nós temos, nosso tema é conversão e você está contando a sua conversão. E aí, como é que foi? E na Praça 7, ele apontou o dedo e falou, olha amigo, você está insistindo muito em orar para mim? Você ora para mim, aí eu fico aqui. Você não grita, ore baixinho, que Deus não é surdo, e eu vou ficar aqui recebendo essa oração. Beleza assim? Ele disse, eu posso lhe pedir algo? Eu vou orar baixinho como o senhor pediu, mas eu posso pedir algo do senhor? Assim, depende. Ele disse assim, o senhor poderia pelo menos fechar os olhos? Ele acreditava que tinha que fechar os olhos. Eu fechei os olhos. Segundo as informações de quem me assistiu, eu fiquei 40 minutos desmaiado em frente ao Cine Brasil na Praça 7. Tomado pelo Espírito. Assim que eu acordei, eu disse, eu tenho anemia e eu desmaio de meia hora se não alimentar. Por isso que eu desmaiei. E era verdade? Era para sair, é para justificar porque eu desmaiei. É porque ali esse senhor falou assim, olha senhor, vou dizer uma verdade para o senhor. Você sabe por que o senhor foi para o chão? Porque Deus quebrou todas as barreiras que lhe impede de conhecer Jesus como ele é. Glória a partir de hoje, tudo que o senhor lê na palavra de Deus, o Espírito Santo vai te mostrar toda a verdade. Amém. Olha só. Glória a Deus. Nunca mais fui o mesmo. Voltei para o seio católico. A partir daquele dia não fui mais aceito.
renunciei. Hoje, eu com lágrimas nos olhos, eu digo que a liberdade de ler a palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo, na sua soberania, nos ensinar, sem nenhum indicativo religioso e de bandeira. E quando o véu se rasgou de cima a baixo, ele rasgou para que todos, não só os evangélicos, mas todos que se renderem a Jesus e ter o Espírito Santo, ele pode entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, através do sangue do Cordeiro, e chegar na presença, na destra do Pai, e glorificar e exaltar o nome dele, e compartilhar das boas novas, vindo do coração de Deus para o seu coração. Amém. Olha só, então eu nem posso falar mais nada. Pastor Jorge Maia, um testemunho forte, emocionado, que você ouça essa entrevista e que o Espírito Santo de Deus também seja essa realidade tão forte na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo Conversão. Muito obrigada, pastor. Eu agradeço a você, agradeço o Ministério da Getsemane, com o nosso querido e nobre pastor Jorge Linhares, o qual eu sou xará, né? Meu nome é Jorge Maia. E não posso deixar de dar tempo de dizer que ele foi meu professor no SEBENG, Seminário Batista, e também Jorge Linhares, ele marcou muito a minha vida através de um livrinho que eu tive, o primeiro livrinho evangélico que eu cheguei a ler, que foi Uma Bananeira no Fundo do Quintal. Esse livrinho marcou muito a minha vida de forma bem humorada, mas também marcou minha vida no sentido de prioridade da vida. Então, você que não leu esse livrinho, A Bananeira no Fundo, Uma Bananeira no Fundo de Quintal, que deve ter sido um dos primeiros exemplares dele, você deveria ler, que é muito interessante. Eu amo a forma ministerial do pastor Jorge Maia. Forma descontraída, leve, amorosa, de abraçar, de acolher. E ele é um exemplo para mim como pastor, e eu quero tê-lo como exemplo sempre. Amém. Então tá aí, Jorge Maia falando bem do nosso Jorge Linhares. Deus te abençoe e até a próxima.